Olá, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nós estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí aos estudos do Salmo 91. Nós começamos aí esta série e agora nós vamos terminar esta série. O Salmo 91 ele contém 16 versículos e nós já estudamos do verso 1 ao 10. Nós vamos dar continuidade aí ao verso do 1 ao 16. Você que ainda não estudou o verso de número 1 ao 10, eu sugiro a você, eu convido a você que estude, é importante, principalmente nos dias de hoje, das quais nós estamos vivendo, na iminência da volta de Jesus Cristo. Então, haverá momentos na nossa vida em que nós não vamos ter tempo de pegar a Bíblia física ou no dispositivo para citar o Salmo 91, para declarar o Salmo 91, para entrarmos em linha de batalha. Mas nós vamos ter que ter este salmo na nossa mente, gravado em nossa mente. E a importância de se gravar este Salmo 91, que ele é um salmo para a atualidade. Ele é um salmo para entrarmos em linha de batalha. Ele é um salmo de guerra, assim diz o salmista. Ele não é um salmo para quem está no conforto, para quem está tranquilo, mas ele é um salmo para quem está enfrentando dificuldade, para quem está enfrentando caos, para quem está enfrentando uma luta, uma guerra e precisa de lutar com as ferramentas corretas. E o Salmo 91 nos ensina a entrar nesta linha de batalha e nos ensina a usar cada versículo, cada palavra como uma ferramenta de guerra, de batalha. Amém? Então eu sugiro a você que guarde este salmo na sua mente. Amém? Então a importância de se gravar este Salmo 91, né? É que você esteja preparado. O Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que ele nos tem ensinado. Então, para que o Espírito Santo venha fazer você lembrar no momento em que você estiver de frente para uma situação difícil, de frente para uma batalha, seja qual for, né, de origem que for, e o Espírito Santo vai fazer eu e você lembrar. Mas para isso nós temos que estar com ela na nossa memória, em nossa memória. E a psicologia vai dizer que a melhor forma de nós aprendermos é por repetição. O que quer dizer isso? É você ler todos os dias, meditar todos os dias. Sendo assim, você vai criar o que a psicologia vai dizer que é a memória de longo prazo. Né? Então, a ciência confirma que aquilo que você repete todos os dias, você tem mais facilidade de aprender. Ou seja, na sua memória é criado um espaço onde as informações ali é armazenada. E quando você precisar, ela vai ser acessada. Né? Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de se reorganizar e criar novas conexões quando nós repetimos uma informação com significado. Ela tem que ter um significado. Né? Então, esse processo ele chama-se neuroplasticidade. Né? Na prática, o que isso quer dizer? Né? Isso significa que quanto mais você lê, mais você repetir o Salmo 91, quanto mais você declarar, você vai memorizar este salmo. Né? Porque o meu cérebro, o nosso cérebro, ele se fortalece com a repetição, né? Então aí ele vai fazendo essas conexões neurais relacionadas à informação que ele está recebendo. No caso, eu estou falando aqui do Salmo 91. Então, aquilo que você repete com frequência deixa de ser apenas simples, uma simples informação, né? E passa a ser ali uma memória consolidada. Então, é armazenada ali na nossa memória de longo prazo essa informação que é tão preciosa que nós precisamos aqui armazenar, da qual eu estou falando. Ou seja, quando você lê o Salmo 91, em momentos de fé, em momentos de dor, de luta, de oração, o seu cérebro vai acontecer o que no seu cérebro? O seu cérebro vai associar o Salmo 91 às experiências reais que você está vivendo ali
naquele momento. Ou seja, se você tem o hábito de ler o Salmo 91 todos os dias, em momentos de dor, em momentos de oração, em momentos de luta, o seu cérebro vai associar o Salmo 91 àquela realidade. E qual que é o objetivo disso? Olha só que interessante. Você aprende e, além do mais, você vai trabalhar a sua fé, você vai ativar a sua fé. Então, isso é extremamente fenomenal, né? Então, o Senhor já ensinava isso há mais de 2000 anos atrás. Mesmo antes da ciência, mesmo antes da psicologia, da neurociência, enfim. O Senhor já ensinava isso. Então, o nosso Senhor, ele diz para Josué, no capítulo 1, verso de número 8, ele fala para Josué assim, instrui, ele fala para Josué assim, instrui a Josué a não se apartar do livro da lei. Ou o que significa isso? Para ele não deixar de ler. E para além disso, ele fala para Josué, não se aparte do livro da lei e medita nele. E o que isso quer dizer? Ao ele orientar Josué, ele estava dizendo, Josué, à medida que você lê, você medita na palavra, porque a partir do momento que você lê, você está criando uma associação entre a situação em que você está vivendo com a realidade. Então, o momento ali era de guerra, era de medo, era de luta, era de batalha. Então, o momento em que ele lia ali o livro da lei, o cérebro dele associava aquela palavra, aquele conforto, aquela palavra ali, rema, e associava naquele momento ali de luta, de guerra. Então, trazia uma segurança, alimentava a fé, trazia paz, trazia conforto, trazia uma convicção de que Deus ali estava no controle. Então, esse ato de ler e meditar, o Senhor já ensinava antes da neurociência. Então, quando eu leio, eu medito, aí eu estou criando um sistema de aprendizagem e mobilizando a minha memória e armazenando ali informações que eu vou precisar acessar, né? Então, olha só que coisa extraordinária. Então, eu sugiro a você que grave o Salmo 91. E é extremamente importante, irmãos, gravar o Salmo 91. Então, vamos dar sequência aí aos estudos do Salmo 91. Mas antes disso, nós vamos orar. Amém? Porque nós temos que orar, embora nós venhamos aqui, nós estudamos, apresentamos para vocês a exegese, a hermenêutica, né, os dados históricos, enfim. Isso aí a gente faz da nossa parte. Mas, para além disso, a gente tem que orar e pedir a luz que vem através do Espírito Santo para que nós possamos passar a palavra. Amém? E para que nós possamos também ter entendimento. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos, coloca a mão aí no seu coração, vamos falar com o Senhor. Amém? Pai, nós entramos agora em tua presença. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha visitar essa pessoa que está estudando agora este Salmo 91. Visita ela agora, onde ela estiver. Visita ela no quarto, ó Deus. Visita ela no hospital. Visita ela, ó Pai, no trabalho. Visita ela, Senhor, aonde ela estiver. Pai, vem agora com a tua luz, com o discernimento, com o entendimento. Tira tudo aquilo que vem impedir o meu irmão, a minha irmã, ó Senhor, de compreender o Salmo 91. E que nós precisamos da ajuda do Senhor para gravar este salmo na nossa mente, no nosso coração, assim como diz a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo, Senhor, que o teu Espírito Santo tem nos ensinado. E tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, amados, nós vamos aqui passar para a exegese do Salmo 91. Só para lembrar, porque nós já estudamos, eu vou dar uma pincelada rapidinho para que o vídeo não fique muito extenso, então ele fica muito cansativo, né? O Salmo 91, ele pertence ao gênero literário dos salmos de confiança,
dos salmos de proteção e livramento. Embora o salmo, ele tem a linguagem, o seu gênero é a linguagem poética, né? Ele não é, na verdade, contemplativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é uma poesia funcional, ou seja, ele é um salmo de guerra que funciona em momentos de guerra. Ele foi um salmo que foi desenvolvido partindo desse princípio, dessa necessidade, né, de Deus intervir como braço forte, né, como aquele que vai sanar a guerra, aquele que vai resolver os problemas, as questões da guerra. Então, ele é um salmo de sobrevivência, ele é a declaração de proteção da presença de Deus em momentos de guerra. Aqui eu falo de guerra real, né? Então Deus, ele se declara neste contexto como protetor em situações de ameaça real. Então, na literatura, este salmo ele é usado como clamor em meio ao perigo, declaração de fé em cenário de risco, confissão de confiança em ambiente hostil e proclamação de cobertura em meio à batalha, né? Então, para você ver que como é importante a gente compreender este salmo. Ele é um salmo de batalha espiritual, batalha física, ameaça iminente, né? Ou crise já instalada. Então, isso muda completamente a nossa forma de interpretar o Salmo 91. Por quê? Porque quem lê ele como uma poesia perde, de fato, a força que o Salmo 91 apresenta para a gente, né? Mas agora, se nós lermos este salmo como arma, né, nós vamos entender a profundidade que é o Salmo 91 e as promessas que contém neste Salmo 91. Amém? Então, provavelmente o autor, segundo alguns historiadores, alguns teólogos, o autor seria Moisés. Faz uma conexão, alguns estudiosos fazem uma conexão ali com o Salmo 90. Mas há quem diga também, alguns teólogos, alguns estudiosos, vai dizer que a autoria é de Davi, né? Mas, independentemente, né, de qualquer forma, né, que foi escrita, independentemente do autor, o mais importante aqui é para que ele foi escrito, o porquê que ele foi escrito, né? Em qual contexto que ele foi escrito. De qualquer forma, nós estamos falando aqui no caso de um contexto em que este Salmo 91 foi escrito em contexto de deserto, de guerras, instabilidades, ameaças constantes, né? E também dependência total de Deus. Esse é o contexto principal pelo qual o Salmo 91 ele foi escrito. A data provável, né, deste Salmo 91 foi no período da monarquia, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Foi escrito em tempos de extrema vulnerabilidade nacional na época. Então, qual que era ali o contexto histórico de Israel? O contexto histórico ali de Israel nasce em um cenário de medo real e não imaginário. O Salmo 91, ele nasce em um contexto de medo real, não medo imaginário. E se a gente for levar ali para o contexto político, né, este Salmo 91, ele surge como proteção advinda de Deus, né, porque a proteção ela já não vinha de exército. A proteção ela não vinha de exército, muito pelo contrário, a proteção ela vinha somente do Senhor.
Então, por isso que o Salmo 91, ele vai falar tanto de refúgio, de fortaleza, escudo e abrigo. Então, para você entender, a linguagem do Salmo 91 é uma linguagem de guerra, né? No que tange o contexto religioso, por exemplo, Israel ele vivia em aliança com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Porém, o povo de Israel, ele se distanciava de Deus o tempo todo. Quando as coisas ficavam difíceis, eles voltavam a Deus. Quando as coisas voltavam ao normal, eles se distanciavam de Deus. Então, ali, o povo vivia ali em aliança com Deus, mas em meio ali de povos que eram extremamente idólatras, né? Praticavam ali cultos pagãos, né? As práticas espirituais, religiosas, foram distorcidas. A Torá, a palavra de Deus dada por Deus através de Moisés, ela foi extremamente distorcida. Então, havia ali entre o povo de Israel uma contaminação espiritual, tanto ao redor de Israel, quanto acometia também o povo de Israel. Então, o Salmo 91, ele também é um grito de separação. O que isso quer dizer? Ou seja, é uma separação desse contexto de guerra, de vulnerabilidade, né, de situação de medo, de pavor, de fome, de miséria, degradação moral, né, espiritual, onde as pessoas não podiam mais confiar umas nas outras, não podiam mais confiar nos sacerdotes, nos juízes, né? Então o povo de Israel vivia nessa situação. Então a única forma deles vencer, deles ter estabilidade, era com o braço forte do Senhor. Então, o Salmo 91, ele surge neste contexto. Então, quem habita ali no esconderijo do Altíssimo vive debaixo da proteção dele, isentos, né, de todo este cenário que já não tinha mais como recorrer, já não tinha mais o que fazer. Então, é extremamente importante a gente entender este contexto, para que a gente possa entrar em linha de batalha espiritual. Amém? Então, nós vamos dar sequência aí. Eu dei só uma pincelada para vocês compreenderem. A gente vai passar agora para o Salmo, para o verso de número 11. Pega a sua Bíblia aí, amém? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? O interessante aqui é que o salmista tem uma palavra-chave aqui. A teu respeito, te guardar em todos os teus caminhos. Anjo é uma palavra hebraica, malak, que significa mensageiros, enviados, né? Então, ele fala aqui que vai dar ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Guardar também vem do hebraico chamar, que significa vigiar com zelo. E o interessante é que o salmista vai falar aqui em todos os teus caminhos. A palavra vai nos dizer que o caminho, a verdade e a vida é quem? É Cristo Jesus. Essa promessa aqui não é para qualquer um. Ela não é para quem anda na sua própria vontade, no seu próprio caminho, no seu próprio desejo, guiado pelas suas próprias decisões. Não. Aqui, o salmista está declarando uma promessa para aqueles que andam em todos os teus caminhos. Ou seja, o caminho aqui representa Cristo. Ele é o caminho. Ele é o nosso modelo de vida. E ele promete dar ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos. Isso quer dizer o quê? Que às vezes você já recebeu livramento que você nem sabe. Eu recebi tantos livramentos que às vezes a gente nem sabe. Livramentos de acidente, livramento de decisões erradas que a gente ia tomar. Confusão mental, quantas vezes a gente já ficou confuso na mente,
conflitos emocionais, contendas, brigas, né? O Senhor já nos livrou de tudo isso, né? Que isso surge no decorrer da nossa caminhada cristã. Nós somos acometidos por várias situações adversas. Então, o caminho aqui que o salmista quer dizer são as nossas decisões, as rotinas, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as nossas práticas, né? Os nossos relacionamentos sociais, com quem que a gente está nos relacionando, com quem nós estamos nos relacionando, né? Os deslocamentos, onde os nossos pés têm alcançado, por onde nós temos andado. Então Deus, ele está com os seus anjos postos ao nosso favor. Ele está com os anjos preparados, pronto para dar uma ordem ao nosso respeito, a partir do momento em que nós estamos andando de conforme a palavra nos ensina. O caminho é Cristo. Então, o Senhor, ele vai liberar o anjo dele ao meu respeito a partir do momento em que eu estiver dentro do contexto da palavra, porque o Senhor não vai liberar anjo se eu estou colocando a minha vida em risco, se eu não estou fazendo conforme a vontade dele. Eu não posso ser pretensiosa, eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que ser prudente em todas as minhas decisões, porque o Senhor, ele dá livramento para nós o tempo todo. Nós não vemos, mas ele nos dá livramento o tempo todo. Mas tem gente que tem medo de fazer qualquer coisa, de dar seguimento na vida, de ir e vir. Por quê? Porque, como eu ensinei anteriormente, existem espíritos que agem, são os espíritos que agem a partir de um certo horário. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de sair nas ruas à noite ou até durante o dia. São espíritos paralisantes. São espíritos que impede com que a pessoa venha cumprir com o propósito pelo qual o Senhor chamou para ele cumprir. Então, o Senhor dá ordem ao nosso respeito para que esses espíritos sejam removidos do nosso caminho. Para que isso aconteça, eu tenho que estar de acordo com a palavra, não sendo só ouvinte, não sendo só um visitante da palavra dele, né? Porque eu ensinei anteriormente, nós temos os fundamentos da proteção que vem antes que Deus libere as promessas do Salmo 91, né? E um dos fundamentos é o habitar no esconderijo do Altíssimo. O que isso quer dizer? É viver em Deus, é viver para Deus continuamente, não ser só um visitante ocasional. Ou seja, aquele crente que só entra para o quarto, que só vai orar, que só vai clamar, que só vai à igreja quando surge uma situação de emergência, né? Não é isso que Deus quer de nós. Nós não fomos chamados para viver com medo. Se você tem vivido com medo, ore ao Senhor. Isso é um espírito paralisante que impede você de romper. Então, ele tem que cair por terra. Ele tem que sair por 7 caminhos. Então, se isso está acontecendo na sua vida, ore o Salmo 91. Este versículo especificamente, ele enviará os anjos dele ao teu respeito para que remova esse espírito da tua presença, do teu caminho. O Senhor, ele não só nos guarda, mas como ele nos livra de cair em armadilha, em ciladas do inimigo. Então, nós não devemos ter medo, muito pelo contrário, a gente tem que vigiar sim, mas tem pessoas que têm medo de sair de casa, têm medo de pegar ônibus, têm medo de ser assaltado, têm medo de violência, têm medo de tudo, têm medo de viajar. E Deus não nos chamou para que a gente tivesse medo. Deus não nos chamou para isso. A palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo medo.
O que nós não podemos fazer é ser presunçosos, fazer errado e depois pedir Deus que venha resolver os nossos BOs. Não, está totalmente errado. Nós não somos chamados para viver em pânico, muito menos em presunção. Satanás, ele citou esse versículo na tentação de Jesus Cristo. Está relatado ali, documentado ali em Mateus capítulo 4, verso de número 6 e 7. Satanás, ele citou esse versículo 11 com presunção, quando ele vira para Jesus e fala, né, que ele poderia se atirar do penhasco, que o Senhor daria ordem aos anjos a respeito dele. Ele sabia que essa promessa, ele sabe dessa promessa aqui. Mas só o que ele queria que ele fizesse? Ele queria que Jesus saísse do propósito, desobedecesse e que Deus agisse fora da vontade dele, contra a vontade dele. Então, o que Satanás queria? Ele queria que Deus, que Jesus Cristo, saísse do plano de salvação, da redenção, porque o propósito ali era mostrar para a gente, ali no deserto, na tentação, qual que é o objetivo da tentação, irmãos? Coloca uma coisa na sua cabeça. Toda tentação, toda provação, ela não vem solta. Ela tem um objetivo. Toda tentação é para provar você se você pode subir mais um nível ou se você vai ficar estagnado, paralisado ali naquela fase. Ou você pode subir um outro nível e amadurecer. Você vai elevando o seu nível espiritual, vai amadurecendo, certo? Então, o propósito de Jesus Cristo ali é mostrar pra gente que a gente, como seres humanos, porque ele se despiu da divindade dele e veio 100% em humano, na sua humanidade. Ele nasceu como um ser humano para provar para mim e para você que nós temos condições sim de resistir o diabo, de resistir os manjares, de resistir à tentação e vencer. E quando nós resistimos, ele foge. E como que nós resistimos às tentações? Combatendo a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Então, quando você estiver passando por uma situação de tentação, de provação, de perigo, de batalha, de guerra, você vai pronunciar, você vai declarar esta promessa que está no Salmo 91, porque já foi cravado na cruz a nossa vitória. O que falta para nós, às vezes, é um posicionamento, é se posicionar mediante aquilo que já foi liberado. A vitória já foi liberada para mim, para você. Então, o Satanás, ele citou esse versículo ali fora de contexto. Fora de contexto. Então, o texto fora de contexto é adaptação própria para atender um capricho pessoal. Foi isso que Satanás quis fazer naquele momento, atender um capricho pessoal. Ele queria que o Senhor Jesus descumprisse para provar que a humanidade não tem condições de resistir aos manjares, não tem condições de cumprir o propósito, não tem condições de seguir o caminho, não tem condições de seguir ali no caminho preparado pelo Senhor para se chegar à promessa, para se chegar ao cumprimento da palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou que tem sim. Ele combateu Satanás, combateu as suas ofertas, as suas armadilhas, as suas pretensões com a palavra. Está escrito. Então, não é porque nós temos a palavra de Deus ao nosso favor, não é porque nós temos o Salmo 91, nós temos ali várias promessas disponível para mim e para você, certo? Não é por isso que nós vamos agir pretensiosamente, agir de forma imprudente. Isso não é o que Deus espera da gente. A presunção é agir de forma imprudente, esperando que Deus seja obrigado a intervir. Deus, ele não é obrigado a intervir em uma situação da qual eu procurei.
Não, se eu procurei aquela situação, as consequências virão. Elas virão e eu vou arcar com elas. Amém? Então, a palavra de Deus não nos dá essa capacidade de ser presunçosos. Nós temos que ser prudentes e cuidar da palavra de Deus. Nós temos que ser sábios. E se está faltando sabedoria para que nós viemos agir de acordo com a vontade de Deus, nós temos que pedir ao Senhor, porque o povo perece por falta de sabedoria. E o Senhor vai dizer que se você tem falta de sabedoria para agir, para decidir, para tomar decisões, você tem que orar, porque Ele dá deliberadamente. Ele dá a você, Ele dá para todos nós. Amém? Então, este foi mais um dos estudos do Salmo 91 desta série. Esse foi o versículo de número 11. Eu espero que esta palavra toque ao seu coração, que você compreenda, que você tem ao seu favor as promessas de Deus. Então, para que você tenha acesso à palavra de Deus, às promessas de Deus, para que ela se cumpra verdadeiramente na sua vida, caminhe, medite na palavra. Não seja só um ouvinte, seja um cumpridor da palavra de Deus. O próximo versículo que nós vamos estudar vai ser o verso 12. Amém? Que a paz do Senhor, que as doces consolações do nosso Senhor e Salvador e do nosso Espírito Santo esteja com você aonde você estiver. Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a alegria do nosso Pai esteja na sua vida, esteja onde você estiver. Amém? Até lá, até os novos estudos e que até lá você tenha muitas experiências com o Senhor, com este Salmo 91, assim como eu tenho tido. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos.